Me apresentar, né? Meu nome é Luciano Gensen, eu sou professor da UFOPA, tá? E vou ser o mediador dessa palestra, tá bom? Bom, pessoal, eu vou apresentar então a palestrante, a professora Michele Midori Sena Fujimura, que irá ministrar a palestra intitulada Produção de Peixes em Sistema com Bioflocos, uma alternativa sustentável para a Amazônia. Bom, a professora Michele, ela possui graduação em zootecnia, mestrado e doutorado em ciência animal, na linha de aquicultura, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A professora coordenou o projeto DCR, com financiamento FAPEAN-CNPq, na Universidade Newton Lins, IMPA, durante o ano de 2015, com pesquisas voltadas para a produção de tambaqui em BFT. A professora de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Oeste do Pará, desde 2015, e possui experiência nas áreas de aquicultura e biotecnologia e conservação de organismos aquáticos, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo e produção de peixes e camarões em sistemas convencionais e bioflocos. Bom, professora, tem 30 a 45 minutos para a sua palestra, tá? E as perguntas poderão ser colocadas no chat e serão respondidas ao final da apresentação. Bom, então agora eu passo a palavra para a professora Michele. Boa apresentação. Bom dia a todos. Obrigada, professor Luciano, pela minha apresentação. Vou colocar agora aqui a palestra. Já quero inicialmente agradecer a toda a organização desse evento, né, que está sendo realizada pelo INPA, Universidade Newton Lins e vários outros parceiros, né, participando na realização e organização. E, em nome da coordenadora, professora Elizabeth Guzmão, quero agradecer o convite de estar aqui hoje falando um pouco com vocês. Estão me ouvindo bem? Alguém pode me dar um retorno? Eu ouço bem. Tá, ok. Obrigada. Então, como já foi falado, eu vou falar agora sobre produção de peixe em sistema de bioflocos. Tá ouvindo bem, Ana? Qualquer coisa me avisem, tá? Se der algum problema aí, ficar ruim o som, eu tento falar mais alto. Obrigada, gente. E como uma alternativa sustentável para a produção aquícola na Amazônia. Okay. E aí, inicialmente, né, como a gente tem aqui um público da palestra, sabe o que é aquicultura, né? Então, eu vou inicialmente falar, né, um pouquinho do que é aquicultura, da importância da aquicultura. Então, gente, quem não conhece, né, o termo aquicultura, pode se confundir com os outros termos relacionados próximos, com nome próximos, né, em relação à produção de alimentos, que é apicultura e agricultura. Então, lembrando que a apicultura está relacionada à produção de produtos relacionados à abelha, né, mel, própolis, favos de mel, né? Então, está relacionada à criação de abelhas. E a agricultura está relacionada à produção de organismos vegetais, né, que a gente consome diariamente, como, né, toda produção vegetal está relacionada à agricultura, né? Mas e a aquicultura? A aquicultura é a produção de organismos aquáticos, né? E aí envolve diversos organismos aquáticos. Então, desde os peixes que a gente consome até camarão, moluscos, daqui a gente está vendo a parte de ranicultura, né? De rã, produção de rã, produção de jacaré, produção de quelônio, pode envolver a produção de macroalgas também, né? Então, diversos produtos aquáticos, né? Então, são animais, são organismos, na verdade, que em algum momento da vida, né, pelo menos em algum momento da vida, precisam do ambiente aquático, né? Então, a aquicultura envolve a produção de diversos organismos aquáticos com diversas finalidades, né? Para o nosso consumo e também para outras finalidades. Então, eu vou falar aqui na palestra de produção aquícola, né? Mas esses organismos aquáticos, que em geral a gente consome, né? A maioria a gente acaba consumindo, né, no nosso dia a dia, então serve como fonte de proteína animal, né? Para nós, humanos. A gente pode obter, além da aquicultura, né? A gente pode obter esses organismos aquáticos através da pesca, né? Ou do extrativismo, que está relacionado à retirada desses ambientes, a captura, a coleta desses organismos do ambiente natural, né?
É possível? Sim, é possível. Mas a gente sabe que hoje, cada vez esse estoque natural de organismos aquáticos, como peixes, camarões e outros organismos, moluscos, né? Cada vez no ambiente natural ele tem diminuído, porque já sofreu muito uma pressão de pesca, de captura, né? Então, por isso a importância de se desenvolver a aquicultura, por isso a importância de criar, né, produzir esses organismos no ambiente controlado, né, então, pela produção aquícola, para a gente poder continuar consumindo, né, consumindo esses organismos, né, continuar tendo a oferta, né, desses produtos para o nosso consumo, né, para não depender, então, da produção do ambiente natural. Então, por que a aquicultura é importante à população mundial, né? Então, a gente sabe que hoje a nossa população, né, do mundo, em relação às pessoas, na população humana, é em torno de 7,9 bilhões de pessoas, e essa população só cresce, né? Então, cada ano ela só aumenta, e a perspectiva é que em torno de 10 bilhões de pessoas vivendo no mundo. E se o número de pessoas aumenta, consequentemente, a quantidade de alimentos, né, para atender a nossa demanda aumenta também. Então, a gente tem que, com o aumento da população humana, a gente tem um desafio de aumentar a produção de alimentos, né? E isso também entra a produção de organismos aquáticos, né? Só que a gente vai precisar aumentar a quantidade de alimentos, mas provavelmente em condições menos favoráveis em relação ao clima, em relação à terra, em relação à quantidade e qualidade de água. Então, isso se torna um desafio e uma preocupação também, né, de como fazer isso. Então, está relacionado muito com o tema que a gente está falando aqui hoje, né, que é a produção sustentável. E o consumo mundial de pescado, como anda, né? Eu falei para vocês que a gente pode obter, né, então, esses organismos aquáticos que a gente consome, né, o pescado, tanto da pesca como da aquicultura. Só que a gente vê que, segundo os dados da FAO, né, que faz esse levantamento da produção mundial de pescado, de 2 anos, os últimos anos de produção, em 2018, mostram que 52%, então a maior parte do que a gente consome de pescado já vem da aquicultura, né? Enquanto 48%, menos da metade, a gente consegue obter através da pesca, né, da captura. Isso foi em 2018. E a perspectiva é que em 2030 aumente ainda mais a quantidade de organismos aquáticos que a gente obtém, né, de pescado, que a gente vai obter da aquicultura. Então, vai ser em torno de 59% a perspectiva, né? Que 59% da produção de pescado que a gente consome vai vir da aquicultura, da produção aquícola, da produção desses organismos em ambiente confinado, tá? E apenas 41% vai vir da pesca, vai vir do ambiente natural, né? Então, esses dados mostram a importância da aquicultura, né? Não só para o Brasil, como para o mundo. E no Brasil, como é que anda a produção, né, aquícola, a produção de organismos aquáticos no Brasil? A gente tem que considerar que nosso país é um país com grande potencial para a produção de organismos aquáticos. Por quê? Porque eles têm um clima favorável, né? Então, um clima quente, que é propício para a produção de diversos organismos aquáticos. Grande quantidade de água, água em quantidade e qualidade, né? Então, águas interiores, né, da água doce, marinha e também a parte estuarina, né? Espécies aquícolas nativas de interesse, né, econômico, né, zootécnico, comercial, né? Tem diversas espécies que são de interesse, né, tanto para a produção aquícola, né, pensando no mercado brasileiro como no mercado internacional. A gente tem cada vez mais mão de obra especializada, porque a gente tem formado técnicos, engenheiros de pesca, engenheiros de agricultura, zootecnistas, diversos profissionais que podem atuar nessa área. A gente tem hoje cursos de formação especializados na área de agricultura. Então, a gente tem cada vez mais gente que está no mercado de trabalho que tem uma formação específica para a produção aquícola, né? Então, isso é muito importante e interessante também. E produção de insumos. O que é insumo, gente? É tudo que a gente precisa utilizar para produzir organismos aquáticos. Ração,
fiscal, probiótico. Então, diversos produtos que a gente usa durante a criação dos organismos aquáticos, né, são os insumos. E aqui no Brasil, a gente já tem a tecnologia para produzir esses insumos que a gente precisa para criar esses organismos, né, no ambiente confinado, então. E como é que anda a produção, então? Eu falei que o Brasil é um país de grande potencial, né, para a produção de organismos aquáticos. E como é que anda a produção? A gente produz organismos aquáticos? A gente produz. A maior quantidade de organismos aquáticos que a gente produz é relacionada a peixes, né? Então, a gente produz muito peixe, produz camarão, produz outros moluscos, como ostras, vieiras, mexilhões também, né? Principalmente na região sul. E outros animais também a gente produz, outros aquáticos a gente também produz, mas a maior parte são esses, peixes, camarões e ostras, né? Sendo o peixe o carro-chefe aqui da produção aquícola nacional. E dentro dos peixes, a gente tem a produção maior de uma espécie exótica, né? Que eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas a tilápia. A tilápia é uma espécie exótica, então, que é a mais produzida aqui no Brasil, tá? E no mundo também, a tilápia tem se destacado bastante, mas aqui no Brasil ela é a principal espécie produzida. E depois dela, da tilápia, vem o tambaqui. O tambaqui é uma espécie nativa, então uma espécie que é encontrada naturalmente, no ambiente natural aqui no nosso país, né? Então, o tambaqui tem destaque dentro da produção de peixes, né? Aqui no Brasil, né? Pensando na aquicultura. Mas a gente também tem a produção de organismos aquáticos, como rã, jacaré, siri, caranguejo, mas em menor quantidade. E aí, aqui nesse gráfico, a gente vê nessas barrinhas vermelhas a quantidade de água doce, né? Então, que tem nesses países aqui que estão relacionados. A gente vê, então, que o Brasil se destaca pela grande quantidade de água doce que tem, né? E que pode ser utilizada, então, para a produção aquícola, né? Enquanto a gente tem outros países que têm uma quantidade de água menor, mas tem uma produção aquícola maior, né? Isso mostra que a gente, apesar de ter um grande potencial, a gente ainda não usa, né? Não utiliza todo esse potencial ainda na produção aquícola. Então, mostra que a gente ainda tem bastante a crescer. Para isso, a gente precisa de tecnologia, precisa de mais formação capacitada de mão de obra que possa trabalhar aqui. Então, tem muita coisa ainda a desenvolver nessa área de produção aquícola. Tá? Aí vocês veem que o Brasil se destaca em relação à quantidade de água doce disponível para a produção aquícola, enquanto a China, né, que nem está aqui nesse gráfico, nessa imagem aqui, mas a gente vê que a China ela é o país que mais produz, né, organismos aquáticos no mundo, né? Então, mostrando então quanto a gente ainda pode, né, avançar. Segundo os últimos dados de produção, o Brasil, em 2016, ele era o 13º maior produtor de organismos aquáticos no mundo. Isso chegando, então, a 600 mil toneladas em 2016. Esse é um dado, então, 4 anos atrás, né? Mas hoje em dia isso não mudou muito, porque no último levantamento feito em relação à produção, o Brasil produziu em torno de 600, a mesma quantidade, em torno de 600 mil toneladas em 2019, tá? Então, a nossa produção aquícola ela não mudou muito entre 2016 e 2019, mostrando que a gente ainda tem muito a expandir, né, e a melhorar nessa área, mas que a gente realmente tem um grande potencial. E em relação à produção de organismos aquáticos na região amazônica, né? Como é que anda, né? Como é que está a situação? Então, eu falei para vocês que no Brasil a gente tem um potencial enorme, né, de produção pela aquicultura. Entretanto, na região amazônica isso ainda é mais importante, porque a gente sabe que na Amazônia a gente tem a maior reserva de água doce do mundo, né? A gente tem ainda espécies nativas, várias espécies nativas de interesse econômico, como a gente está vendo aqui na imagem, nesses slides, tem o pirarucu, tem a matrinchã, tem o tambaqui. Então, aqui na região amazônica, né, onde eu estou agora, né, estou no Pará aqui, falando com vocês, então a gente tem espécies de grande interesse, né, para a piscicultura, para a produção de organismos aquáticos no Brasil e no mundo. Isso mostra que a gente tem, né, muito ainda que desenvolver, a gente tem como crescer, como melhorar a produção, né, aqui na nossa região.
E aí, gente, uma curiosidade, né? Não sei se vocês têm como dizer aí, quantas vezes vocês consomem peixe, né, na semana, né? Por que essa pergunta? Porque a gente se destaca em relação, aqui na região amazônica, se destaca em relação ao consumo de pescado por pessoa por ano, tá? Então, na região amazônica, em geral, as pessoas consomem em cerca de 24 quilos, né, de pescado por ano, enquanto em outras regiões brasileiras, né, no nosso país, esse consumo chega a 14 quilos de pescado, né? Então, mostrando o como aqui na nossa região amazônica, né, a gente gosta, e, né, ou não sei se gosta, ou também pela questão da grande oferta de pescado, né? A gente consome muito pescado, né? Então, mostrando a importância que a aquicultura pode ter, principalmente na nossa região, que é uma região, então, que consome, né, esse pescado em grande quantidade, comparado com o resto do país. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a recomendação é que a gente consuma pelo menos 12 quilos de pescado. Então, na região amazônica, a gente está consumindo bem mais, né, do que recomendado. Então, isso é bom, né, porque o pescado é uma proteína animal de qualidade, né? Então, é sinal de que a gente está se alimentando. E além da questão da produção aquícola, né, para o consumo, a gente tem a produção aquícola também como fonte de renda, pensando no ornamental. A gente tem aqui na região amazônica diversas espécies, né, de interesse ornamental, né? A gente está vendo a caradisco, ele tem outras espécies também, como outros acaris também, que são bem bonitos, diferentes, e que têm despertado um interesse, né, para comercialização como ornamental, porque as pessoas gostam de ter um aquário, né? Muitas pessoas gostam de ter um aquário com peixe bonitinho, né? Com peixe que alegra o ambiente, que é diferente, né? Então, por exemplo, aqui na região no estado do Pará, a gente tem uma renda expressiva, né, gerada pela produção de ornamental. Sendo que muito desse ornamental ainda, ele vem ainda da captura do ambiente natural. Mas tem se pensado cada vez mais na produção, né, desses organismos de ambiente confinado para ser comercializado também com a finalidade de ornamentação, tá? Além da questão do consumo, além da questão do ornamental, a gente tem que o resíduo, né? Então, o que a gente não aproveita, por exemplo, como consumo, né, para o nosso consumo, a gente pode aproveitar para gerar renda de outra forma. Então, a gente está vendo aqui bolsas, né? Então, bolsas, sapatos, né? Feito com couro de peixe, né? Então, artesanato, que pode ser feito com escama do pirarucu. Então, é pensar que a gente deve aproveitar o máximo possível esse pescado, não só o que é para o nosso consumo, mas o que a gente não utiliza para o nosso consumo para outras finalidades. Assim, a gente está aumentando a possibilidade de gerar renda através da produção de pescado. Isso é muito interessante também. E torna a atividade, com certeza, mais sustentável, porque gera menos resíduo, mais renda e menos resíduo que pode causar algum impacto, alguma poluição ambiental. E aí, você pode estar se perguntando, né? Eu estou falando de produção aquícola, produção de ambientes aquáticos, de ambientes confinados. Como é que a gente pode criar esses animais na agricultura, né? Como é que a gente pode produzir esses animais no ambiente confinado com a finalidade de gerar pescado para o nosso consumo humano, né? Então, existem diversas formas de fazer isso. Existem diferentes sistemas de produção aquícola. Então, vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem aqui a produção através do viveiro, que geralmente chama mais utilizado viveiro escavado, né? Produção em tanque-rede, que então é no ambiente natural, através dessas gaiolas ou tanque-rede que a gente chama. Então, são estruturas teladas que não permitem que o animal saia dessa estrutura e tenha acesso à água daquele ambiente natural, né? Então, a gente tem essa produção em tanque-rede, pode ser a produção consorciada, por exemplo, de peixe com vegetais, com hortaliças, que a gente chama de aquaponia. Nessa outra imagem aqui embaixo, a gente está vendo uma produção de matrinchã em canal de garapé. Então, a gente tem diversas possibilidades de produção desses organismos, né, pela aquicultura, né? Mas, gente, apesar de existir diversas possibilidades de criação desses organismos, diferentes sistemas de produção, a gente tem cada vez mais ouvido falar a necessidade de procurar produzi-los de uma forma mais sustentável, né? Então, sustentabilidade é uma palavra que a gente tem escutado muito nos últimos anos, né?
Por quê? Porque a gente precisa, sim, continuar produzindo, e eu falei para você, produzindo ainda cada vez mais, porque a população humana cada vez mais aumenta, então, mas produzindo cada vez mais, mas de forma sustentável. O que quer dizer isso? É causando o menor impacto ambiental possível, né? É garantindo o máximo possível de conservação do ambiente natural, da qualidade da água, da terra, né? Então, é produzir mais, impactando menos. Isso é um desafio muito grande, mas que a gente tem procurado, né, desenvolver formas de conseguir isso, tá? Lembrando que a água, a gente sempre fala produção, aquicultura, produção organizada aquática, a gente tem que falar em água, porque não tem como produzir organizada aquática sem água. A água é fundamental para essa produção, né? E lembrando que a água ela é utilizada, né, pela gente com diversas finalidades. Então, a agricultura precisa de água, a indústria precisa de água, então tudo que a gente gera de produto precisa de alguma forma de água, né? Além de que ele precisa de água para o nosso consumo, né? A gente não consegue sobreviver sem consumir água. A gente precisa de água para produzir nossos alimentos, para cozinhar em casa, para tomar banho. Então, a água, ela tem muitas finalidades, então ela é muito importante para a gente. E aí, ela é muito importante e hoje, acho que todo mundo sabe que a gente passa agora por uma crise hídrica no país. Por quê? Porque os reservatórios, né, naturais estão cada vez com menor quantidade de água, porque a quantidade de chuva diminuiu, né, e isso relacionado provavelmente à questão ambiental, né, o impacto ambiental que a gente está gerando. Então, a mudança climática, que a gente tem muito ouvido falar, né, as mudanças climáticas no mundo, tem gerado a diminuição de chuva e, consequentemente, menor quantidade de água nos reservatórios naturais. E a gente, como Brasil, depende muito dessa água para gerar energia ainda, né? Então, além da finalidade que eu falei para você, de produção de alimentos, de produção pela indústria, de diversos produtos, ainda tem a questão de produção de energia elétrica, que a gente precisa hoje no país. A maior parte da produção de energia elétrica depende da água, da quantidade de água nos reservatórios, né? Então, isso mostra que cada vez mais a gente tem que pensar em produzir utilizando de melhor forma possível esse recurso natural que é a água, né? E como fazer isso, né? Então, a aquicultura tem esse desafio enorme aí de produzir cada vez mais de forma mais sustentável, utilizando melhor a água, se possível, a menor quantidade de água possível, né? Então, uma das formas que tem se pensado, né, em produzir dessa forma mais sustentável é o que a gente chama de tecnologia de bioflocos, ou sistemas de bioflocos, ou BFT, tá? Então, esse sistema em permitir que a gente continue produzindo, né, pela agricultura, mas de forma, então, a causar menor impacto ambiental possível. E o que consiste esse sistema de bioflocos, gente? Então, o sistema de bioflocos consiste em formar os bioflocos. Os bioflocos nada mais é do que um conjunto, né? A gente chama de agregado. Então, a gente está vendo essa imagem aqui é de um biofloco, que a gente consegue ver no microscópio, porque o olho nu a gente não consegue ver dessa forma, tá, gente? Então, o biofloco é esse conjunto de micro-organismos, diversos micro-organismos. Então, micro-organismos que a gente não vê a olho nu, né? Vê só no microscópio. Diversos micro-organismos, como bactérias, protozoários, né? Que se juntam, né? Formando, então, um agregado, né? Um conjunto de micro-organismos, né? E a gente, no sistema de bioflocos, a gente quer estimular esses bioflocos. Por quê? Esses bioflocos, eles vão permitir, né, que a água seja mantida em qualidade, mantida em qualidade adequada, em condições adequadas, para a gente criar o peixe, né, desde a fase inicial dele até a engorda, né, sem precisar renovar a água constantemente, né, como acontece no sistema convencional, por exemplo. E também esse biofloco, ele é muito nutritivo para o peixe que a gente está criando. Então, o peixe que a gente está criando no sistema de bioflocos, ele pode se alimentar também desse conjunto de micro-organismos. E isso é muito interessante, por quê? Porque permite que a gente forneça menos ração. Porque no sistema de produção convencional, a gente fornece ração, né? Como alimento para os peixes, no ambiente, né, confinado. E no sistema BFT, a gente pode
pela possibilidade de ter esse conjunto de micro-organismos presentes na água, pode fornecer menor quantidade de ração. Isso gera também uma economia para quem está produzindo esses organismos aquáticos, tá? Então, o sistema de bioflocos ele está baseado no estímulo. Então, a gente coloca alguns produtos, alguns nutrientes na água para estimular a formação desses bioflocos, desses agregados microbianos, né? Desse conjunto de micro-organismos, que vai servir como um alimento para o peixe e também vai ajudar a manter a água dentro da condição adequada para o peixe continuar vivendo e crescendo, né? Até chegar no tamanho que a gente deseja para comercializar, né? E para o nosso consumo. Então, no sistema de bioflocos, o que acontece é que a gente estimula que diversos micro-organismos sejam formados, ali cresçam e aumentam em quantidade na água, né? E isso vai gerar, então, esse agregado, esse conjunto de micro-organismos, tá? O que acontece, então, que no sistema BFT, a gente fornece ração também, né? Continua fornecendo ração, que é o alimento para o peixe, o principal alimento para o peixe. Mas essa ração, ela, assim como nós, né, o peixe se alimenta e parte do alimento ele absorve, né, como para ele crescer, como nutriente para ele crescer, outra parte ele vai eliminar, né, não vai absorver e vai eliminar. Essa parte que ele elimina, né, que ele excreta, né, as fezes, a urina, produtos que podem deixar a água não adequada para o crescimento dele, né? Mas no sistema de bioflocos, o que acontece é que esse conjunto de micro-organismos, esse agregado de micro-organismos, eles utilizam o que o peixe excreta como nutriente para crescer, né? Então, é por isso que a água fica de boa qualidade, fica adequada para o peixe crescer o tempo inteiro durante o ciclo de produção, né? Durante a produção em bioflocos, por conta disso, por conta desse micro-organismo, né? Que tem um papel, então, muito interessante e muito importante para ajudar a gente a produzir utilizando menos água, né? Porque a gente não precisa ficar renovando a água durante a produção para manter uma água de boa qualidade. E também para ajudar a gente a diminuir o custo que a gente teria com a ração, porque a gente fornece menor quantidade de ração nesse sistema, porque a gente tem esses agregados microbianos, esse conjunto de micro-organismos, que servem também de alimento para o peixe que a gente está produzindo, tá? Então, na produção de sistemas de bioflocos, eu posso dizer que a gente tem diversas vantagens econômicas e vantagens ambientais também. Vantagens econômicas, porque, como eu falei, a gente pode produzir o peixe, né, no sistema de bioflocos, né? Aqui estão vendo nessa imagem aqui, é um tambaqui produzindo sistema de bioflocos. Geralmente, a água da produção de sistema de bioflocos é bem escura, assim como estão vendo aqui na imagem, né? Porque a gente coloca alguns produtos, alguns ingredientes para estimular a formação dos micro-organismos, né, que tornam a água, então, com mais turva, né, menos transparente, então fica parecida com isso aqui. E aí a gente tem um sistema de bioflocos diversas vantagens econômicas, como, por exemplo, eu falei que a gente pode fornecer menor quantidade de ração, porque a gente tem ali, nesse sistema BFT, né, a gente tem ali o estímulo e a produção de diversos micro-organismos que servem de alimento para o peixe, né? Então, a gente pode fornecer menor quantidade de ração para o peixe e também uma ração mas com menor custo, né? Porque vai ter, então, menos ingredientes, né, nessa ração, porque parte do que o peixe precisa de nutrientes para crescer, ele vai ter do biofloco, né? E vantagem ambiental por quê, gente? Porque a gente vai utilizar melhor a água. Por que utilizar melhor a água? Porque a gente não precisa renovar a água, porque eu estou trocando a água enquanto a gente produz o peixe, porque esse agregado de micro-organismos, do biofloco, vai ajudar a manter a água boa para a produção de peixe, né? Então, a gente pode utilizar melhor a água, menos água e também menos terra, porque, em geral, quando a gente produz peixe no sistema de bioflocos, a gente pode colocar maior peixe por área, maior peixe por espaço, né? Então, esse sistema também permite essa vantagem. Então, é um sistema tão sustentável, porque a gente utiliza melhor a água, melhor a terra, melhor em insumo. Então, eu falei para vocês que um dos insumos que a gente utiliza é a ração. Então, o sistema de bioflocos, ele permite que a gente use melhor a água, melhor a terra, melhor em relação ao custo com ração, né? A quantidade de ração que a gente fornece. Então, a gente tem muitas vantagens, tanto do ponto de vista econômico, né, para o produtor que está produzindo, também para o nosso meio ambiente, né? Então, a ideia é produzir mais e melhor, né? E eles conseguem, de certa forma, no sistema BFT, foi pensado para isso, para a gente conseguir produzir mais e melhor, tá? Poupando, né, de certa forma, utilizando melhor
né, impactando menos o ambiente natural com a nossa produção. Aí um exemplo do que eu falei para vocês aqui, né, um exemplo numérico, só para ter uma ideia, né? No trabalho que eu fiz lá no INPA, a gente calculou a quantidade de água que a gente utilizou para produzir 1 quilo de tambaqui nos sistemas de bioflocos e no sistema de água clara. O sistema de água clara é o sistema de 100 bioflocos, né, que a gente precisava constantemente trocar a água, renovar a água para ter uma água adequada para o crescimento do peixe. Então, no biofloco, a gente precisaria de 493 litros para produzir esse 1 quilo de tambaqui, enquanto na água clara, que é o sistema, então, 100 bioflocos, com renovação, com troca constante de água, a gente precisaria de 4.300 litros. Isso dá uma diferença de que, na água clara, a gente precisaria de 802% a mais de água do que no biofloco. Então, é uma diferença muito grande, né? Então, isso mostra, né, como a gente consegue utilizar melhor, né, e menos água devido à produção em bioflocos, devido ao estímulo da formação desse conjunto de micro-organismos na água, tá? Então, isso é muito interessante, tá? Isso mostra que o sistema realmente pode ser considerado mais sustentável, né? E aí, pensando na nossa questão de crise hídrica, na nossa questão de necessidade de produzir mais, mas utilizando menos água e melhor água, esse sistema ele cai, né, como uma luva, né? Cai como uma possibilidade realmente muito interessante, né, para nós. Então, esse resultado que eu mostrei anteriormente, como o professor Luciano falou anteriormente, está relacionado a um projeto, né, que é o uso de sistemas de bioflocos para a produção de tambaqui no estado do Amazonas. Então, esse projeto foi iniciado em 2015 e depois disso vários outros trabalhos foram feitos, né, pelo grupo do INPA, pelo grupo Agricultura no Amazonas Ocidental, coordenado pela professora Elizabeth Guzmão, né, que tem desenvolvido vários trabalhos nessa linha, né, testando então a possibilidade de usar os sistemas de bioflocos para a produção de tambaqui e também de outras espécies, como matrinchã, por exemplo, né? Então, muitos resultados estão sendo feitos e mostrando a eficiência, né? A possibilidade de utilizar os sistemas de bioflocos, né? Para a produção de espécies amazônicas, nossa região amazônica, né? Isso é muito interessante. E aí, gente, é muito importante a gente pensar também, né? Que independente do sistema de produção, eu falei com vocês hoje aqui de um sistema de produção que a gente considera mais sustentável, que chama BFT. Mas existem outros, né, como o sistema de recirculação de água, o sistema multitrófico, né? E cada vez mais pesquisas estão sendo feitas para gerar, né, novos sistemas, né, adaptar os sistemas para torná-los, eles, então, mais produtivos e com menor impacto ambiental. Então, gente, é importante a gente pensar que, independente do sistema de produção que a gente for adotar para a produção pela aquicultura, é que a gente tem em mente que a gente tem que ter na balança o lucro, né? E o que gera de renda, né, pela agricultura. A agricultura, a ideia é gerar renda, né? Então, ter lucro, né? Mas que a gente consiga fazer isso de forma equilibrada, né? Que a gente consiga continuar produzindo peixe para o nosso consumo, né? Tanto consumo interno como consumo externo, quer dizer, vender para outros países, né, fora, mas de forma que a gente consiga fazer isso impactando menos no ambiente. Essa é a ideia. Independente do sistema de produção que a gente possa estar adotando, não necessariamente tem que ser o sistema de bioflocos, mas o sistema de bioflocos é uma alternativa muito interessante, pensando nessa questão de menor impacto ambiental e maior produção, né? Mas, independente do sistema de produção, a gente tem que pensar que a agricultura ela vai continuar e ela tem um papel muito importante de produzir organismos aquáticos para o nosso consumo e vai continuar sendo assim, né? Mas que ela faça isso, que a gente consiga fazer isso de forma a equilibrar o quanto que a gente gera, né, de produto, mas impactando o menos possível o ambiente natural, tá? Então, essa ideia é que a gente continue produzindo pela agricultura de forma racional e sustentável, com responsabilidade. Então, gente, eu fico à disposição para qualquer pergunta que vocês possam ter, né, em relação ao assunto. E já quero agradecer a atenção de vocês, né, e mais uma vez agradecer o convite, né, de vir conversar um pouquinho com vocês hoje, nessa manhã, sobre a produção aquícola com a tecnologia de bioflocos. Obrigada. Opa. Acho que você continua. Bom, pessoal, então dando continuidade
primeiramente agradecer pela excelente palestra da professora Michele. Com certeza a aquicultura realmente vai ajudar bastante, né, para suprir os alimentos, que com a crescente aumento da população, né, mas como já foi mostrado, né, a gente tem que cada vez mais cuidar da nossa água e buscar alternativas para produzir de forma cada vez mais sustentável, né. Bom, o pessoal ficou meio tímido no chat, né, mas a Caroline Carvalho, ela respondeu aqui que realmente consome bastante peixe, consome cerca de 5 vezes por semana, certo? Então, realmente, dependendo da região, o consumo é bastante elevado. Eu, como sou gaúcho, eu posso afirmar que lá no sul é bem pouco o consumo, normalmente é uma vez por semana, certo? Então, realmente muda muito de região para região, mas é algo que está mudando também, né? Porque a gente tem cada vez mais buscado proteínas, né? Que melhor qualidade também. A gente sabe que a carne não é uma boa fonte de alimento para ficar comendo todo dia. Mas vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, então, professora, em relação ao sistema BFT, né, se a senhora acha que no sistema se consegue produzir um alimento de melhor qualidade, mais bioseguro. Até porque a gente está vivendo agora uma crise, a gente está tendo problemas com a doença da urina preta, em que a gente tem que buscar cada vez mais controles. Se o sistema BFT pode contribuir com isso. Então, tem algumas perguntas no chat aqui também já, mas eu vou responder primeiro para o professor Luciano, então. Eu acho que, sim, eu acho que a produção de pescado, né, pela aquicultura, onde chama BFT, ele pode, então, trazer maior segurança para a gente, né? Por quê? Porque é um sistema fechado, né, sem renovação de água. Então, por ser um sistema que não tem uma troca de água constante, né, a gente tem essa questão de maior biossegurança, né? E a gente sabe também que os bioflocos, né, que são formados por esses diversos micro-organismos, eles produzem algumas substâncias também que tornam, então, o pescado ele, mais resistente às doenças, né? E também ele pode tornar o pescado mais nutritivo também, né? Então, acredito sim que a produção enxame de bioflocos ele pode nos dar maior biossegurança em relação à produção de pescado. Bom, agora o pessoal começou a colocar as perguntas no chat. Vamos lá. Então, a Karina perguntou quais são os aditivos usados para favorecer a criação dos bioflocos. Karina, assim, eu não expliquei, né? É muita coisa, muito complexo para explicar numa palestra de pouco tempo. Mas, né, para favorecer a criação dos bioflocos, a gente precisa estimular a água, colocar alguns nutrientes na água que favoreçam, que estimulam a multiplicação desses micro-organismos que vão formar esse biofloco. Então, principalmente, eles têm que ter carbono e nitrogênio na água em uma quantidade adequada para que esses micro-organismos possam utilizar esses nutrientes para crescer, né, em quantidade bem elevada e poder formar esses bioflocos, tá? Então, principalmente está relacionado à questão dos nutrientes que a gente vai balancear na água, né, para colocar a quantidade adequada, para que a gente tenha, então, um ambiente adequado para que esses micro-organismos cresçam, se multiplicam e formem esses agregados microbianos. Ok. O Marcelo Bezerra perguntou o que pode substituir o melaço. Então, até complementando a pergunta da Karina, quando eu falo que eu falei para vocês que precisa de alguns produtos para balancear a quantidade de nutrientes na água, a gente adiciona geralmente um carboidrato, né? Um carboidrato, um produto que tenha bastante açúcar, né? Carboidrato, para ter bastante carbono, para que a gente possa então fornecer esses nutrientes, né? Para os micro-organismos crescerem. E um desses produtos, né, um desses carboidratos que a gente geralmente coloca na água para ter nutrientes para os micro-organismos crescerem, é o melaço de cana-de-açúcar. É o mais utilizado no biofloco. Mas a gente tem outros, né? Então, dependendo da região, por exemplo, aqui na nossa região, a gente não tem muita produção de cana-de-açúcar. Então, o melaço de cana-de-açúcar não é algo assim tão facilmente disponível. Então, não seria o mais adequado. Então,
para fornecer eles nutrientes, então, para os micro-organismos, pode ser utilizado, por exemplo, o açúcar, no açúcar comercial. A gente pode pensar na farinha de mandioca, a gente pode pensar em outros resíduos, né, de vegetais que tenham bastante carboidrato, né, que possam, então, ser utilizados, né, ser colocados na água para haver esse estímulo, né, para favorecer o crescimento dos micro-organismos que vão formar o biofloco. Mas não é só um melaço de cana-de-açúcar, mas o melaço de cana-de-açúcar realmente, em geral, é o mais utilizado, né, para a formação desses bioflocos, né? Mas o importante é a gente saber o que tem disponível na nossa região, né, em quantidade e em preço também, que tenha menor custo, né, para, então, estimular a formação desses bioflocos. A Ana Carolina perguntou se já existe um indicativo sobre a fase de cultivo em que há melhor desempenho do tambaqui, entre engorda, recria e larvicultura, e quais fatores a senhora acha que podem estar relacionados? Ana Carolina, essa pergunta é interessante, assim, mas a gente não tem ainda, por exemplo, dados de engorda, né? Mas, né, a gente acredita, né? Então, assim, para eu responder isso com certeza, eu precisava ter esses dados de engorda, que a gente não tem ainda. Mas a gente tem dados de recria e de larvicultura que já foram feitos, né, trabalhos nessa área, nessa fase. Mas ele acredita que o biofloco ele pode ser mais interessante na fase de larvicultura até a fase de recria, né? Porque por conta do custo que gera, né? Então, assim, a produção de bioflocos, né, para quem não conhece, ela precisa de energia elétrica constantemente, né? Para manter esses bioflocos, né, na coluna d'água, em suspensos, né? Então, precisa da questão de oxigenação, o peixe precisa respirar, o micro-organismo também precisa respirar. Então, tem que ter muito oxigênio na água, e o tempo inteiro. Então, o custo para produzir esse peixe durante todo o ciclo de produção, até o final da engorda, em chama de bioflocos, pode ser muito alto. Então, pode ser que não seja economicamente viável, né? Não seja realmente bom, né? Não seja lucrativo, né, para o produtor produzir esse peixe durante todo o ciclo de produção de bioflocos, tá? Mas eu só posso realmente te falar com certeza nessa resposta quando a gente tiver esses dados de engorda, que a gente não tem ainda. A Caroline, ela perguntou, aqui na região norte há um certo preconceito com pescado que não é de fonte natural. O que a senhora acha que pode estar associado a esse comportamento? Eu acho que é algo... Eu acho que está mudando, né, Caroline, né? Caroline, acho que está mudando, mas eu acho que é algo que... Porque antigamente, né, se tinha muito pescado vindo do ambiente natural. A gente conseguia pescar muito, né? Obter muito esse pescado do ambiente natural da pesca. Cada vez mais está diminuindo o peixe que vem da pesca e cada vez aumentando mais o peixe que a gente consome que vem da aquicultura, da produção aquícola, né? Então, acho que tem um preconceito que, com o tempo, ele vai... Já diminuiu e cada vez vai diminuir mais. A gente o Luciano falou agora há pouco para vocês, né? Acho que todo mundo já sabe, essa questão da doença da urina preta, né? Que está apresentando surtos na região amazônica, no Manaus apareceu, aqui em Pará também. E isso está relacionado ao quê? Já vi algumas reportagens, alguns assuntos relacionados que essa produção, esse problema dessa doença, está relacionado ao pescado do ambiente natural, não do ambiente da agricultura, né? Então, isso pode ainda, né, mostrar a importância, é um fato que mostra ainda mais a importância da produção de peixe no ambiente aquícola e não depender só do peixe que a gente captura do ambiente natural, tá? Então, acho que isso é algo que já diminuiu e que vai tender a diminuir cada vez mais. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Mais alguém quer fazer mais algum questionamento? Bom, então, acho que era isso. Então, novamente agradecer. Opa, apareceu mais uma, do Marcelo. Vamos lá. Agora sim. O pessoal está se soltando no chat. Vamos lá. O Marcelo perguntou, então, com a criação de peixe fica economicamente inviável e com o camarão?
Marcelo, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta. É que eu acho que você está falando porque eu falei da questão da engorda no tambaqui, né? Que a gente não sabe se é economicamente viável ou não, né? Tá. Então, é isso. Com camarão, assim, a gente também, essa resposta só pode se dar se a gente tiver resultado, né, de pesquisa. Mas pode ser que, claro que quando a gente junta a criação de duas espécies ao mesmo tempo, isso torna a produção mais atrativa, né? Economicamente mais viável também. Porque a gente vai estar gerando dois produtos, né, ao mesmo tempo. E geralmente, quando a gente cria peixe e camarão junto, o que a gente faz? A gente só alimenta o peixe e o camarão consome o resíduo do peixe, o que o peixe não consome, né? E se for pensar ainda em biofloco, né, o camarão teria o resíduo do peixe e teria o biofloco para consumir, né? Então, com certeza, a produção de dois organismos juntos, em geral, ela é melhor, porque a gente vai estar produzindo, gastando a mesma coisa, mas produzindo dois organismos diferentes, né? Então se torna a atividade mais interessante, né? Mais atrativa e gerando maior renda também para quem produz, tá? Mas, assim, essa afirmação, com certeza, se é mais viável ou não, ela tem que ser feita baseada em resultados de pesquisa, né? O que a gente não tem ainda, como eu falei para vocês, não tem ainda dados de pesquisa em relação à engorda de tambaqui em bioflocos, tá? Comentou alguma informação aqui que algumas pesquisas apontam que a toxina que causa a doença da urina preta provém do mau congelamento do peixe. Claro, mais pesquisas precisam ser feitas para conhecer mais sobre essa doença. Sim, Caroline, a gente eu já li várias coisas sobre o assunto e parece que não tem ainda definido tem possíveis causas, né? Possíveis causas para gerar essa doença, mas não tem nada definido ainda. Não, é só isso ou só aquilo que vai gerar a doença. Mas eu li que está muito relacionado à questão da má conservação, sim, né? Mas também está relacionada à possibilidade de ter uma toxina gerada no ambiente natural que foi contaminado por alguma razão, né? E que gerou essa toxina e que o peixe absorveu, tá? Foi algumas razões que eu li que pode ter gerado, então, essa toxina no peixe, né? No pescado, e que está levando ao surto dessa doença, tá? Isso tem gerado preocupação, né? Acho que principalmente na questão da produção aquícola, né? Porque eu já ouvi falar que muita gente não está com medo de comer peixe por conta disso, por conta da doença. Então, se a gente souber realmente o que causa, né? E conseguir controlar, e se a gente ver, se realmente não tiver relacionado mais à questão ambiental do que a agricultura ganha nisso também, né? Ganha, entre aspas, né? Mas, assim, mostra a importância da produção aquícola também, por gerar um alimento mais bioseguro, né? Do que obtido no ambiente natural, do que obtido através da pesca. Tá? Mas a gente precisa de mais estudos, né, em relação a essa doença ainda, que tem preocupado bastante, né, o setor, né, e todos nós aqui da região. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Acho que não. Bom, o Marcelo está agradecendo novamente. O peixe ficou mais barato com medo das pessoas. Bora aproveitar para comer peixe. Tem seu lado positivo, né? Eu acho também tem o lado positivo que eu acho que os órgãos, né, vão ficar mais preocupados também e vão buscar fazer o controle, né, sanitário principalmente, né? Sendo o peixe vindo da aquicultura ou da pesca, né, a gente sabe que a gente vê no dia a dia que muitas vezes o peixe, eu digo que é maltratado, né? Mas ele é capturado ou transportado muitas vezes sem sequer ver uma pedra de gelo, né? Então, acho que as autoridades realmente vão ter que começar a avançar nessa linha, seja da pesca ou da aquicultura, né? Para que o consumidor final tenha um peixe de qualidade. Não adianta a gente passar meses e meses cultivando o peixe com maior cuidado, maior carinho, e depois isso pende na porta da fazenda, né? E aí perde toda a qualidade. Aí o consumidor acaba não comprando novamente, né? Então acaba prejudicando o setor como um todo, certo? Bom, pessoal, então se ninguém mais tem nenhum questionamento, gostaria novamente de agradecer a palestra da professora Michele, né? Foi bastante esclarecedor. Bom,
Aí, na sequência, a gente tem acho que outra palestra na sequência, né? Às 11 horas. É isso? Obrigada a todos pela atenção e pelo convite de estar aqui hoje conversando um pouco com vocês, né? E bom dia a todos. Aproveitem o evento aí, que ainda vai ter várias palestras interessantes durante o evento. E os mini cursos também, tá ok? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.